meu desejo de me tornar um agente do FBI. Ela me trouxe para o Islã. Tínhamos um amigo da família que trabalhava no FBI, então um dia perguntei-lhe se eu quisesse ser um agente deles, o que eu deveria estudar. Ele respondeu em árabe e por fax. Ela começou a estudar árabe durante seu primeiro ano na faculdade e se candidatou a vários empregos no FBI. Consegui 2 estágios e me ofereceram um emprego como analista de inteligência. Durante meu trabalho, há coisas altamente confidenciais. Alguns anos depois, eu me vi de volta ao mesmo lugar. Antes eu trabalhava no FBI, e agora me encontro falando perante um grande júri. Comecei a ouvir o Alcorão em vez de me tranquilizar mencionando Deus. Coração. Eu sei muito bem que ele não é deste mundo. Quem é Adrian Waldy-Smith? Você pode nos falar brevemente sobre sua vida? Em nome de Deus, louvores a Deus, orações e paz sobre o mensageiro de Deus. Antes de conhecer Adnan, o meu nome era Adian. Nasci em 1988 de mãe americana e pai britânico. Convertei-me ao Islã no primeiro ano da faculdade. Durante este período, passei quase 1 ano e meio estudando árabe no mundo árabe e no Oriente Médio. Depois me mudei para a Califórnia por alguns anos, onde me casei e morei na cidade de Providence. Trabalhei como imã e mentor muçulmano na Universidade de Praga há 10 anos e atualmente sou estudante de doutorado na Universidade de Harvard. Como era a sua fé antes do Islã? Em que acreditava? Não me lembro de todos os detalhes, mas como minha mãe me disse, quando eu tinha 7 anos, pedi a ela que encontrasse uma igreja e se juntasse a ela para que eu pudesse finalmente ser batizada. Porque para mim a fé, a religião e o cristianismo são os mais importantes. Eu estava profundamente envolvido com a igreja quando eu estava crescendo, tanto que no último ano do ensino médio, eu pregava a um jovem e eu estava envolvido com a igreja de várias maneiras. Mas durante estes anos vi algumas coisas na igreja, elementos cristãos que me incomodavam muito, eu não entendi, mas eu sabia o suficiente para perceber que eu precisava de um relacionamento com Deus. Eu precisava de uma religião. E eu achava que a igreja e o cristianismo em geral eram bons o suficiente. Talvez eu não pudesse obter algo melhor, porque eu era uma pessoa intelectual limitada, então eu achava que era o melhor. Para obtê-lo neste mundo, é com isso que tenho que estar satisfeito. Quais aspectos dessa fé o incomodavam? O que não fazia sentido para você? Um dos itens que me incomoda, não necessariamente a fé, mas a prática. Primeiro, há um fenômeno de que diferentes denominações fazem coisas muito diferentes em sua adoração e crença. Também é importante que eu fui criado na igreja, especialmente durante o ensino médio. E o padrão de culto seguiu uma ordem específica, mas quando tínhamos um pastor. Apenas 1 ano depois de uma nova C temporária, as coisas começam a mudar. O padrão de adoração começa a mudar, e todo o arranjo do ministério começa a mudar. O que me faz perguntar como nossa maneira de adorar a Deus pode ser facilmente influenciado pelas decisões de uma pessoa, enquanto outros estão contra ele. Sinto que é um abuso de poder, e isso me incomoda. Como começou sua jornada no Islã? Foi no 8º ano quando fizemos um teste para determinar as nossas preferências profissionais, e eu tirei a melhor nota na aplicação da lei, então pensei, está bem? Posso ser um policial para fazer cumprir a lei, mas se eu quiser me destacar, o mais alto nível na aplicação da lei é o FBI. Temos um amigo da nossa família que é detetive e ele coopera com o FBI. Então conversei com esse amigo algumas vezes e uma vez perguntei-lhe o que eu deveria estudar? Estudo criminologia ou psicologia? Ele respondeu, eu aprendo árabe e persa, e o FBI precisa de pessoas que falam ambas as línguas, se eu aprender. Ambos são melhores. Durante seu primeiro ano de estudos na Dartmouth College University, você quase certamente se juntará à organização. Comecei a me especializar em árabe, e um dos requisitos desta especialização era que tivéssemos que fazer um curso introdutório à cultura árabe no inverno do primeiro ano. Fiz o curso e lembro-me de que assistimos a um documentário chamado Islã, o Império da Fé. Neste filme, pela primeira vez na minha vida, ouvi o chamado à oração, e ouvi isso muitas vezes na sala de aula. Documentário. Lembro-me claramente de caminhar pelas paisagens de neve de New Hampshire e sentir tudo ao meu redor gritando nos próximos dias e até semanas. Eu senti isso ecoando dentro de mim. Senti que algo estava me chamando. E a partir daquele momento, comecei a estudar o Islã.
E no início comecei a entender alguns aspectos dele. Achei que muitas delas eram lógicas. Algumas práticas pareciam o que eu procurava a vida inteira. E eu pensei a mim mesma que seguiria essas e me tornaria um cristão melhor. Primeiro, fui à sala da União de Estudantes Muçulmanos no campus, onde havia uma pequena dica sobre a oração, explicando como ela funciona, todos os detalhes e condições, e assim por diante. Li o folheto e senti que era o que eu estava procurando. Vida dele. Somos uma organização de caridade que espalha o Islã em 10 línguas ao redor do mundo. Você pode ajudar as pessoas a se converterem ao Islã, parar com as coisas proibidas, dedicar-se à oração, usar o hijab, estudar, ler o Alcorão e outras ações. Faça a sua parte e será exonerado, se Deus quiser. Não perca esta oportunidade. Então, tudo bem, eu vou estudar porque fui criado em um ambiente de ministros cristãos que aceitaram a prática do budismo, ou uma parte do hinduísmo, ou do yoga, através do qual se torna um melhor cristão. Então eu disse a mim mesma que eu deveria tentar a oração muçulmana e me tornar um cristão melhor. E durante as férias de primavera, depois que o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, fizemos uma viagem voluntária para tentar ajudar as pessoas afetadas pelo furacão lá. Durante o recesso, eu vou até os líderes do projeto e perguntarei a eles: vocês sabem onde fica o leste? Eu queria encontrar um beijo para orar e notei suas expressões de surpresa, e me perguntei o que eu estava fazendo. O quê? Especialmente porque sou cristã, isso ocorreu cerca de 2 meses antes de se converter oficialmente ao Islã e testemunhar sob juramento. Quando você ora como um cristão, como ela implica? Sentimentos? É como se eu fosse aquele garotinho desesperado em busca de respostas às suas perguntas existenciais, como se ele finalmente encontrou a paz e encontrou as respostas às suas perguntas. Então, 2 meses depois, eu tentei absorver certos aspectos do Islã como práticas ou crenças e tentei incorporá-los na vida cristã. Cerca de 2 meses depois, eu me encontrei na sala da União Estudantil Muçulmana para a oração de sexta-feira pela 2ª vez. Eu estava sentado lá e foi uma experiência completamente diferente da de ir à igreja. Na minha infância, senti que era a última. Encontrei tudo o que queria na adoração. Eu sinto que o sermão é diretamente dirigido a mim. Tinha uma conexão profunda comigo e senti que a oração me ligava à minha criação. Nos alinhamos para orar, ajoelhamos e nos curvamos diante do Criador. Uma experiência transformadora. Numa pequena sala de oração no campus, eu disse a mim mesma que eu segui muitas partes do Islã, que é a minha herança cristã, que é a base sobre a qual eu cresci e a minha apreciação pelo cristianismo. Mas nos últimos meses eu aceitei esse lado do Islã e me sentei e pensei. E parecia que eu estava mais ligado ao Islã do que ao cristianismo. E acho que isso significa que eu sou muçulmano. Ha, 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 ha. Eu estava refletindo sobre minha conversão ao Islã. Então eu fui ao imã e disse a ele que eu queria ser muçulmano e que queria fazer um juramento. Por que deixou o cristianismo? Achou contraditório? Ah, eu nunca senti como se tivesse deixado o cristianismo. Eu nunca decidi deixá-lo. Mas decidi me tornar um cristão melhor através dessas práticas e crenças que encontrei no Islã. Então percebi que os verdadeiros seguidores do verdadeiro Cristo cristão são os muçulmanos de Jesus Cristo. A paz esteja nele. Ele é muçulmano e pratica o Islã, então eu não deixo o cristianismo em si, mas o tribalismo, que define a religião por pertencer a uma pessoa específica. Alto-falantes específicos. Na verdade, todos os nomes das outras religiões vêm de uma pessoa específica, povo ou cultura. O cristianismo vem de Cristo, o budismo vem de Buda, o judaísmo vem de Judas, então todos esses nomes vêm de nomes de pessoas específicas. O Islã é um conceito universal que pertence a todos. Então o Islã é a religião de Jesus Cristo, que ele descansa em paz. E quando estou tentando ser um melhor cristão, acho que a descrição mais próxima de mim não é cristão, mas muçulmano. Como reagiram ao seu Islã? Tirou isso? A minha mãe levou meses para aceitar isso, e eu assumi a responsabilidade. Disse-lhe diretamente no dia em que o testemunho foi lido. Liguei para ela no final do dia e disse à mãe dela que queria falar contigo sobre uma coisa. Adrian disse: estou a caminho de sair. Podemos adiar a conversa? Então eu disse que minha mãe havia se tornado muçulmana. O que ela disse? Ok, vamos falar mais tarde. Tenho que ir. Tchau. Ela estava preocupada porque eu tive uma semana difícil do ponto de vista dela, e ela levou algum tempo para aceitar isso. E depois o que aconteceu? Você entrou no FBI como muçulmano? Bem, a minha ambição de trabalhar no FBI acabou por me converter ao Islã. Porque eu queria entrar no FBI, aprendi árabe,
Aprendi sobre o Islã, depois me tornei muçulmano, e depois me encontrei no meu último ano. Candidatei-me a vários empregos no FBI. Consegui 2 estágios, trabalhei em Washington, D.C. durante um verão e tive uma autorização de segurança ultra secreta. Fui submetido a uma verificação completa dos antecedentes. O FBI examinou todos os detalhes da vida dele, todos os lugares onde estive. Eles falaram com todas as pessoas na minha vida com quem tive uma relação. Eu tive que passar por um detector de mentiras. Eles perguntaram sobre a minha vida inteira. Passaram por uma série de testes, e 6 a 8 meses depois, fui qualificado pelo governo para acessar materiais secretos do governo, se necessário, então durante o meu mandato. Os investigadores federais viram alguns documentos ultra-secretos, incluindo uma frase que era ultra-secreto. Você está no FBI agora? Eu tinha autorização de segurança. Tive 2 oportunidades de treinar com eles. Tive uma oferta de emprego como analista de inteligência. Vi minha futura carreira na organização, seria linguista, e quando eu tivesse 6 e 20 anos, seria elegível para me candidatar a um emprego como agente privado e depois continuar minha carreira. Se você é um agente muçulmano do FBI, qual é a sua experiência? E depois o que aconteceu? Já viu? Muitas pessoas leais e trabalhadoras, mas eu estava no processo de despertar gradual, e isso me levou muito tempo. Como americano branco, eu cresci em um ambiente que estava satisfeito com o status quo, onde pensei que poderia viver uma boa vida, conseguir uma boa casa e um bom emprego, e eu tentei não fazer isso. Então eu seria uma boa pessoa, sem perceber que o lar que você escolheu, o emprego que você foi, a educação que você recebeu, todos alimentaram o sistema de opressão e escravidão nos Estados Unidos e no exterior. Você cresceu no Ocidente e pensou que a polícia estava aqui para nos proteger. Mas se você é de uma comunidade minoritária, provavelmente percebe que isso faz parte da verdade. Mas eles também trouxeram muita violência e danos para a comunidade. E assim por diante. O mesmo acontece com o FBI. Sim, o FBI leva à justiça as pessoas que cometeram coisas terríveis. Mas, ao mesmo tempo, é parte de uma organização política que trabalha para políticos que acreditam que a ameaça que enfrentam hoje é uma ameaça que o FBI dedicou recursos para combater, e que é do seu interesse. Demorei um pouco para perceber isso, foi 1 ano depois do meu estágio, e então comecei a pensar em casar com a senhora que eu estava interessado. Houve uma conversa. O pai dela fez-me perceber que não conseguia mais conciliar essas 2 coisas. Eles estão sempre em conflito, e eu não sou capaz de servir a comunidade espiritual e religiosa que significa muito para mim, e, ao mesmo tempo, servir organizações que causam enormes danos a essa comunidade. Então por que você deixou o FBI? É uma carreira com a qual sonho há muito tempo. Não é difícil deixá-la por causa da religião dele? É divertido, é difícil e não é difícil, ao mesmo tempo. No momento em que tomei a minha decisão, não foi difícil. Lembro-me de estar sentado na sala de estar da casa do meu futuro sogro, e eu estava sentado com aquele homem afegão. Ele era um homem maravilhoso e adorável, cheio de amor e calor, e todos me receberam calorosamente em sua casa. Ele ficou animado porque eu parecia uma boa pessoa para ele, e ele disse que eu estava interessado em me casar com a filha dele. Conversamos sobre isso, sobre ambições na vida e como eu vejo o meu futuro. Ele era um homem maravilhoso. Ele ouviu com entusiasmo e me encorajou. E então seu rosto de repente ficou sério e ele disse: "Eu acho que precisamos de muçulmanos como você no FBI, mas eu não acho que esse muçulmano possa se casar com a filha dele." Fiquei lá sentado, sentindo-me tão pequeno, surpreendido com aquele homem. Então percebi que ele estava certo, completamente certo, e eu realmente não gostei disso. Então, naquele momento, quando meu sogro me explicou francamente o assunto, percebi que se eu tivesse que escolher entre ter essa linda e inspiradora mulher como parceira de vida e criar filhos com ela, eu escolheria ela ou escolheria um caminho de carreira específico do qual eu estava começando a me cansar. Eu ia apanhá-lo e ver o que acontece. Foi o meu trabalho no FBI que me deu o foco. O que me deu direção, me deu um sentido de propósito e missão na vida. Quando foi tirado de mim, eu me encontrei num estado de dispersão. Então eu disse a mim mesma: ok, eu quero servir a comunidade muçulmana. Eu quero obter mais conhecimento. E graças a Deus, eu tenho algumas licenças e licenças tradicionais no ensino do Alcorão, recitação do Alcorão, jurisprudência e fundações da fé, monoteísmo e outras qualificações.
Então eu tinha um objetivo geral, uma missão para servir os muçulmanos, entender o Islã, e finalmente eu tive um sentimento. O objetivo supremo que o Islã me deu adorando meu Criador, mas enquanto eu estava aqui, eu também tinha que fazer algo neste mundo. E depois, alguns anos depois, me encontrei na posição completamente oposta. Trabalhei antes para o FBI, agora estou como pregador islâmico na Brown University e como imã comunitário em Rhode Island, um tempo em que o Estado Islâmico era considerado uma enorme ameaça existencial para os Estados Unidos. Em Providence, o agente antiterrorista local estabeleceu uma parceria comigo e eu sabia exatamente o que ele estava fazendo, e percebi que não podia rejeitá-lo completamente, mas eu tinha que manter contato com ele porque ele queria verificar na comunidade e os danos que ele poderia causar a nível do sistema, enquanto os agentes federais estavam tentando estabelecer uma relação comigo. Eu me comunicei com muitas pessoas na comunidade e conheci um irmão que trabalha no sistema penitenciário de Rhode Island, e ele me contou uma história que aconteceu com ele. Enquanto ele estava na prisão pouco depois, um advogado assistente do Ministério Público dos Estados Unidos apareceu no escritório de Brown com uma intimação na mão. Um documento legal que dizia que se eu não lhes fornecer algumas informações, eles me colocariam na prisão. Naquele momento, tive que entrar em contato com meus conhecidos para que os advogados se defendessem durante o processo. Então me encontrei diante de um grande júri que não funcionava como um júri comum dos tribunais norte-americanos, onde depois que o advogado terminou o seu caso, os jurados tinham o direito de fazer qualquer pergunta que quisessem. Então havia 20 pessoas comuns de Rhode Island na sala e começaram a me fazer perguntas sobre o Islã. Eu posso ver o desconforto no rosto do procurador-geral dos Iowa, e ele é um deles. Ela era uma senhora muito simpática que estava lá, e ela me perguntou e disse: "Você mencionou que você era o diretor espiritual deste irmão, e agora você está nessa situação, você tem que fornecer informações pessoais dele para nós, advogados e agentes do FBI, tudo isso tem algum impacto na sua relação com ele?" Então eu disse: "Deus te abençoe." Claro, portanto, obrigado pela sua pergunta, esta é realmente uma situação infeliz. Mas ficou claro que os promotores do Sta e Uniwa não estavam satisfeitos com o fato de os membros do júri começarem a ver o lado humano da situação. Como ele acabou perdendo a cabeça. Sim, Converteu pessoas ao redor após sua conversão? Cerca de 10 anos depois da minha conversão ao Islã, fui à casa da minha avó, que já tinha começado a sofrer de demência e mais tarde morreu, onde sua personalidade começou a desaparecer e mostrar uma inocência infantil. Um dia fui visitá-la, assim como nós fizemos com minha família e irmãos. Ela olhou para mim com interesse e me disse o que faria quando subiu as escadas. "Quero fazê-lo contigo. Eu acho que você quer dizer com isso? O que estás a falar?" Então percebi que ela estava se referindo ao tempo em que eu estava lá em cima em oração. Chegou a hora de rezar. Pedi permissão para subir e fazer a oração do meio-dia ou da tarde. Ela percebeu isso e viu como eu estava andando por um tempo. Então voltei e perguntei-lhe: "Você quer dizer oração? É isso que você quer dizer?" Ela disse que sim, e eu disse que tudo bem. Você pode orar comigo. Depois rezamos juntos. Um dia ela disse-me: "Podemos fazer o que fizemos lá em cima?" Eu disse naturalmente, e então eu disse a ela: "Posso lhe dizer algo sobre o Islã? A autoridade do profeta Muhammad, que a paz e a bênçãos de Allah sejam sobre ele?" Ela respondeu que sim, por favor. Então ela é uma mulher abençoada e boa. Deus abençoe o coração dela. Eu nunca conheci uma mulher tão gentil como ela. Eu falei tudo para ela. Eu falei com ela que não há Deus além de Deus. Falei-lhe sobre o testemunho de fé, que não há outro Deus além de Deus, e Muhammad é seu mensageiro. Ela estava pronta e aceitou. O que mais te impactou sobre o profeta Muhammad? Quando li toda a vida dele, ficou claro para mim que ele era um homem impecável que só fez o que estava certo ao longo da vida. Eu acho que isso é crucial. Sempre fui uma pessoa que busca a perfeição, sempre tive uma paixão para fazer o que é certo, e quando me sinto abandonado, sinto muito doloroso. Então, conhecendo os detalhes de cada momento de sua vida, essa pessoa inspiradora realmente teve um efeito curativo para mim. É uma visão do que significa ser a melhor versão de si mesmo, ler romances, ouvir histórias sobre o profeta, que a paz e a paz sejam sobre ele, e conhecer toda a sua biografia. Ela é uma fonte de cura. Se você fala sobre alguns versículos do Alcorão que o levam a acreditar que o livro deve ser sagrado, você pode dar 1 ou 2 exemplos desses versículos? Você toca piano desde criança?
Eu sou muito boa nessa área. Quando você cresceu, eu tocava piano, fiz recitais longos, ganhei alguns concursos. Então a música e a melodia são muito importantes para mim. Acho que essa é uma das razões que o Azan me impactou tanto. Só de ouvir a beleza e a simplicidade é incrível. Então, uma vez que comecei a ouvir o Alcorão, ficou claro para mim que ele não veio deste mundo, porque eu fui criado em um ambiente musical. E então eu ouvi a simplicidade e a precisão da recitação do Alcorão. Então a primeira coisa que me atraiu no Alcorão não é necessariamente a sabedoria profunda que encontrei nele, que é, claro, muito profunda, mas aquele tipo de voz clara que não me parece ser humana. Meu irmão Adnan, muito obrigado pela sua resposta honesta. Aprendemos muito com você. Peço a Deus que o recompense bem por tudo o que você fez por este país. Amém. Que Deus te abençoe conosco. Peço a Deus que seja gentil contigo. Estou muito honrado por estar aqui. Muito obrigado.